हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, जमुना तीर वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, जमुना तीर वनचारी, जमुना तीर वनचारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada Jaya Prabhupada. Haribol, reverências, Srila Prabhupada, Ki Jai, ISKCON Rio de Janeiro, minhas reverências, Sérgio Azevedo, Hare Krishna, reverências, Prabhu, Haribol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muito bem, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos seguir com a leitura do Srimad Bhagavatam. É o canto terceiro, capítulo 26, Princípios da Natureza Material. E o verso de hoje é o verso 16. O sânscrito é o seguinte: Prabhavam Paurusham Prahu Kalam Eke Jato Bhayam Ahankara Vimudhasya Kartu Prakritim Ijusaha. Prabhavam Paurusham Prahu Kalam Eke Jato Bhayam Ahankara Vimudhasya Kartu Prakritim Ijusaha. Prabhavam, a influência, Paurusham, da Suprema Personalidade de Deus. Prahu, eles dizem, Kalam, o fator tempo, Eke, alguns, Yataha, do qual, Bhayam, temor, Ahamkara Vimudhasya, iludida pelo falso ego. Kartu, da alma individual. Prakritim, natureza material. Ijushaha, tendo entrado em contato com. Tradução
e significado dados por Srila Prabhupada. A tradução: a influência da Suprema Personalidade de Deus é sentida no fator tempo, que provoca o temor à morte devido ao falso ego da alma iludida, que entra em contato com a natureza material. Eu vou repetir. A influência da Suprema Personalidade de Deus é sentida no fator tempo, que provoca o temor à morte devido ao falso ego da alma iludida, que entra em contato com a natureza material. Significado: o temor à morte que sente a entidade viva deve-se a seu falso ego, que a faz identificar-se com o corpo. Todos têm medo da morte. Na verdade, não há morte para a alma espiritual, porém, devido à nossa absorção na identificação do corpo como o eu, desenvolve-se o temor à morte. Também se afirma no Srimad Bhagavatam, 11º canto, 2º capítulo, verso 37, que Bhayam Dvitija Bhinivishataha Syat. Dvitiya refere-se à matéria, que está além do espírito. A matéria é a manifestação secundária do espírito, pois a matéria é produzida a partir do espírito. Assim como os elementos materiais descritos são causados pelo Senhor Supremo, ou o Espírito Supremo, o corpo também é produzido da alma espiritual. Relendo essa frase: assim como os elementos materiais descritos são causados pelo Senhor Supremo, ou Espírito Supremo, o corpo também é produzido da alma espiritual. Portanto, o corpo material é chamado de Dvitiya, ou, assim, entre aspas, o segundo. Aquele que está absorto neste segundo elemento, ou segunda manifestação do espírito, tem medo da morte. Quando alguém está plenamente convencido de que não é o corpo, não há possibilidade de temer a morte, já que a alma espiritual não morre. A alma espiritual que se ocupa nas atividades espirituais do serviço devocional livra-se por completo da plataforma de nascimentos e mortes. Sua posição seguinte é de plena liberdade espiritual, além do corpo material. O medo da morte é a ação de Kala, ou o fator tempo, que representa a influência da Suprema Personalidade de Deus. Em outras palavras, o tempo é destrutivo. Tudo que é criado está sujeito à destruição e dissolução.
que é a ação do tempo. O tempo é uma representação do Senhor e nos faz lembrar também que devemos nos render ao Senhor. O Senhor fala com cada alma condicionada, como o tempo. Ele diz no Bhagavad Gita que se alguém se rende a Ele, já não tem mais problema de nascimento e morte. Portanto, devemos aceitar o fator tempo como a suprema personalidade de Deus presente ante nós. Isto é explicado mais elaboradamente no verso seguinte. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai, bom dia, Sundarangi, Hare Krishna, minhas reverências. Então vamos procurar conversar um pouco sobre este verso. Oma Gyanam Timirandasya Gyanam Jnana Shalakaya Chaksurun Militanjina Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância, meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhantanashini. Namah Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shanyavadi Paschatya Desatarini. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Chapatitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vajasri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhavam Purusham Prahu Kalam Eke Jato Bhayam Ahamkara Vimudhasya Kartu Prakritim Ijushaha. A influência da Suprema Personalidade de Deus é sentida no fator tempo, que provoca o temor à morte, devido ao falso ego da alma iludida, que entra em contato com a natureza material.
instante. Então, nós estamos ouvindo o Senhor Kapila em resposta à sua mãe, Devahuti. A pergunta específica de Devahuti foi a seguinte: ó Suprema Personalidade de Deus, por favor, explica-me as características da pessoa suprema e suas energias, pois ambas são causadoras desta criação manifesta e imanifesta. E aqui nós estamos ouvindo o Senhor Kapila respondendo a essa questão. Só para que nos situemos, eu vou ler esses versos anteriores com a resposta do Senhor Kapila. Ele disse, a Suprema Personalidade de Deus disse, a eterna combinação e manifesta dos três modos é a causa do estado manifesto e chama-se Pradhana. Ela é chamada de Prakriti quando está na fase manifesta de existência. Ou seja, a Prakriti, na fase imediatamente imanifesta, é chamada de Pradhana. Depois ele diz, o conjunto dos elementos, a saber, os 5 elementos grosseiros, os 5 elementos sutis, os 4 sentidos internos, né, que ele aponta aqui no Srimad Bhagavatam como mente, inteligência, o ego e o ego contaminado, o falso ego. Né? Os 5 sentidos para acumular conhecimento, os 5 órgãos externos de ação, são conhecidos como Pradhana. Depois ele diz, há 5 elementos grosseiros, ele vai explicando cada um dos elementos. A saber, terra, água, fogo, ar e éter. Há também 5 elementos sutis, o odor, o sabor, a cor, o toque e o som. São 10 os sentidos para aquisição de conhecimento e os órgãos para a ação, a saber. Então ele explica sobre esses sentidos para a aquisição de conhecimento, a audição, o paladar, o tato, a visão e o olfato, o órgão ativo, quer dizer, a fala, né? O órgão ativo de falar, os órgãos ativos para trabalhar, as mãos, os para viajar, que seriam as pernas, para gerar, não é? Os órgãos de procriação, e para evacuar, como ânus. Não é? Depois ele segue explicando esses 24 elementos, os sentidos sutis internos,
são experimentados como tendo 4 aspectos, sob a forma de mente, inteligência, ego e consciência contaminada. As distinções entre eles só podem ser feitas devido às suas características, suas funções diferentes, uma vez que eles representam diferentes características. Tudo isso é considerado Brahman qualificado. O elemento misturador, conhecido como tempo, esse já é o verso anterior ao de hoje, é contado como 25º. Então ele descreve os 24 elementos e agora ele está falando sobre esse elemento específico, que seria o 25º. Ele é conhecido como o tempo. Isso foi falado na aula anterior. E agora ele está ainda falando sobre esse tempo, nesse verso de hoje. Tá? São informações importantes sobre Kala, sobre esse tempo. E especificamente aqui nós temos a informação que é devido à influência desse tempo que Bhaya, quer dizer, o temor, surge. A influência da Suprema Personalidade de Deus é sentida no fator tempo. Assim começa o verso de hoje. Esse fator tempo que provoca o temor, a morte, devido ao falso ego da alma iludida que entra em contato com a natureza material. Agora nós estamos ouvindo com mais detalhes sobre esse 25º elemento, não é? Na criação, que é Kala, o tempo. Na primeira linha, nós estamos ouvindo que a influência da Suprema Personalidade de Deus é sentida no fator tempo. O tempo é um representante, ele representa a Suprema Personalidade de Deus. Como é dito aqui, o Senhor fala com as entidades vivas, com as almas condicionadas por intermédio do tempo. E esse tempo, ele provoca temor à morte, devido ao falso ego da alma iludida, da alma identificada com a matéria, sob a influência do tempo, ela experimenta temor à morte. Embora a alma não morra, não é como Krishna deixa muito claro em Bhagavad Gita, não é? Para a alma não há nascimento nem morte. E uma vez que exista, ela sempre existirá. Então a posição da alma está além do tempo. A alma vive sempre o presente e ela pode resgatar a sua posição caso aceite de forma natural, espontânea,
o serviço devocional. Essa é a posição natural da alma espiritual. Não é? E o Senhor Kapila, por intermédio da filosofia Sankhya, vai levar Devahuti a esse ponto. Então eu vou passar aqui, eu tenho um esboço aqui sobre essa vinda do Senhor maravilhosa como o Senhor Kapila. Né? Então, só para a gente ter uma ideia de toda a sua trajetória. Né? Então, o contexto em que o Senhor Kapila aparece, ele vem como filho de Kardama Muni e Devahuti, como já vimos anteriormente. Ele é reconhecido, ele aparece, mas é uma encarnação de Bhagavan, da Suprema Personalidade de Deus. Sobre os objetivos da vinda dessa encarnação específica, nós podemos entender o seguinte: ele vem restaurar a Sankhya, a filosofia Sankhya teísta. Assim como o Parampara é restabelecido por Krishna, ele diz para Arjuna: há milhares de anos eu falei essa ciência ao Deus do Sol, Vivashva, mas com o passar do tempo ela foi perdida. Então Krishna restaura um novo, ele inicia um novo parampara ali a partir de Arjuna e assim recupera a ciência espiritual como ela é. Então aqui o Senhor Kapila, ele veio para restaurar essa Sankhya teísta que havia se perdido. Basicamente, ensinar a distinção entre espírito e matéria. Essa é a Sankhya. Quando Krishna inicia suas lições em Bhagavad Gita para Arjuna, podemos entender que Arjuna, sob a influência da energia ilusória, sob a influência de Maya, também experimentava o temor. Ele estava diante de uma situação em que a morte estava ali do lado. Né? Então a primeira orientação de Krishna para ele, a primeira sessão de Bhagavad Gita, consiste em fazer claro para Arjuna a diferença entre o espírito e a matéria. Versos famosos, como Dehinosmin Jita Dehi Kaumaranjo Vananjara. Você está no corpo e você presencia, enquanto está lá, as mudanças do corpo, infância, juventude, velhice, mas você não é o corpo. Então Krishna está, digamos, aplicando conhecimento de Sankhya para Arjuna. Tá? O propósito é, a partir desse conhecimento,
elevar Arjuna acima da lamentação, do medo. Então o Senhor Kapila vem para restaurar essa Sankhya, ensinar a distinção de espírito e matéria, não é? Aqui nós estamos vendo, assim, ele está descrevendo, não é, os elementos, ingredientes da criação de forma muito clara. Ele vem também para estabelecer Bhakti Yoga como suprema. Tá? Então, o propósito da Sankhya, deixada pelo Senhor Kapila, nos leva claramente, diretamente, a Bhakti, serviço devocional. Porque ele estabelece Bhakti como suprema. Outra coisa que o Senhor Kapila vem fazer é ressaltar a importância da associação com sadhus, com devotos. Tudo isso são, digamos, fazem parte dos propósitos da vinda do Senhor Kapila. E ele também oferece para o mundo o processo prático de libertação. Desses ensinamentos, podemos listar aqui como sendo principais. A alma eterna é distinta da matéria. Tá? E nós vemos também em outros versos ali, nessa seção do 2º capítulo, como Krishna deixa esse ensinamento claro. Ele diz, Vasamsi jirnani jatha vihaya navani grinati naroparani. Que assim como você abandona suas roupas velhas e aceita roupas novas, navani grinati naroparani. Tatha, da mesma maneira, sharirani vihaya jirnani. A alma aceita um outro corpo. Tata sharirani vihaya jirnani anyani samyati navani dehi. Navani dehi quer dizer exatamente um outro corpo depois da morte. Então, com essas lições, Krishna está deixando claro a posição distinta do eu em relação à matéria. Isso é um contra-ataque ao falso ego, que nos faz identificados com a matéria. Também o Senhor Kapila analisa esses 24 tattvas, esses 24 elementos, que foram descritos anteriormente como os sentidos, objetos dos sentidos, e os demais elementos, os elementos sutis, os elementos grosseiros, terra, água, fogo, ar e éter. Os elementos sutis, que são o odor, o sabor, a cor, o toque e o som. E assim ele descreve os sentidos para aquisição de conhecimento e os órgãos para ação, ou seja, a audição, o paladar, o tato, a visão, o olfato, e depois a fala. Os órgãos ativos para trabalhar seriam as mãos, para viajar as pernas, para gerar, que é o órgão reprodutor, e para evacuar, como ânus. Tudo isso foi descrito, são uma análise clara dos que eles chamam dos 24 tattvas, os ingredientes da criação.
E de fato, há um outro tattva que é Kala, que está sendo agora descrito nesse verso. Nós vamos passar aqui pela explicação de Prabhupada. Eu só estou dando uma pequena, fazendo um apanhado da missão do Senhor Kapila. Então, sobre seus principais ensinamentos, alma eterna, distinta da matéria, ele analisa os 24 tattvas, os elementos da criação. Ele também deixa claro a posição de Bhakti, que supera Karma Yoga, Jnana Yoga. Então, Bhakti está acima de Karma e de Jnana. Ele estabelece a meditação nos pés de lótus do Senhor, a importância da associação com devotos puros, que purifica o coração. Ele deixa claro, Senhor Kapila, que nós podemos purificar nosso coração na associação de devotos puros. Como nós cantamos, né? Meu único desejo é ter minha consciência purificada pelas palavras que emanam de sua boca de lótus. Não é? Gurudev Kripa Bindu Dia. Canção linda para o mestre espiritual. Então o devoto ele expressa sua ansiedade em ter sua consciência purificada pelas palavras, ou seja, ele quer ouvir. Isso significa que ele quer associar-se com o sadhu, com o devoto puro, com o devoto perfeito, porque assim ele purificará o coração. Então o Senhor Kapila estabelece em sua missão, deixa claro esse conceito, esse princípio, que consiste em purificar a consciência com a associação santa. E o resultado de toda, da vinda do Senhor Kapila, poderíamos enumerar que Devahuti, sua mãe, finalmente alcança a liberação. E a humanidade recebe a Sankhya, essa Sankhya do Senhor Kapila, Sankhya devocional. Então aqui foi um resumo da vinda do Senhor Kapila, sua missão, seus ensinamentos. Agora, nesse ponto específico, ele está descrevendo os elementos da criação e ele falou sobre os 24 elementos e agora estabelece deixa claro para nós o elemento Kala, tempo. O elemento, ele chama de elemento misturador, conhecido como tempo. Ele é contado como o 25º elemento. E nesse verso específico, nós estamos vendo que a relação desse tempo com o temor à morte. A influência da Suprema Personalidade de Deus é sentida no fator tempo, que provoca o temor à morte. Isso porque, devido ao falso ego da alma iludida, pela identificação da alma com o temporário. Acontece essa relação da alma com o temporário, ocorre quando ela entra em contato com a natureza material. Então eu vou passar agora aqui pela explicação de Srila Prabhupada, né? E para a gente ainda fixar melhor nossa compreensão sobre esse verso. Ele inicia já nesse ponto que ele diz, Prabhupada diz que o temor à morte que sente a entidade viva, ninguém está livre disso, não é?
a vida material é uma tentativa constante de não morrer, não é? E esse temor à morte que sente a entidade viva deve-se a seu falso ego, que a faz identificar-se com o corpo. No momento em que esse falso ego é superado, em que entendamos de fato nossa posição, que não tem absolutamente nada a ver com essa existência material, então, com essa compreensão fixada profundamente em nós mesmos, esse temor, ele não tem mais justificativa para ele. Quando nos identificamos com a alma que é eterna, então o temor desaparece. Então todos têm medo da morte. Na verdade, Prabhupada diz, não existe tal coisa como a morte para a alma espiritual. Porém, devido à nossa absorção na identificação do corpo como eu, aí o temor aparece. Desculpem. O temor aparece. Também se afirma no Srimad Bhagavatam, aqui Prabhupada cita Srimad Bhagavatam, é o capítulo 11º, título desse capítulo, Maharaja Nimi encontra os 9 Yogendras. Então, esse verso, ele começa com a palavra, com Bhayam, com medo, né? Bhayam Dviti Jabhi Niveshataha Syat, que é a primeira linha do verso, Prabhupada cita aqui no significado. Mas eu vou ler o verso todo do Bhagavatam. Também se afirma no Srimad Bhagavatam 11, 2, 37, que Bhayam Dviti Jabhi Niveshataha Syat. O medo surge quando a entidade viva se identifica erroneamente com o corpo material. Isso é que diz o verso citado por Prabhupada. Devido à absorção na energia externa e ilusória do Senhor. Quando a entidade viva se afasta do Senhor Supremo, ela também se esquece de sua própria posição constitucional. Então, o resultado de quando nos distanciamos, quando nos afastamos do Senhor, esquecemos de nós mesmos. Interessante isso. Como servos do Senhor, essa condição desconcertante e assustadora é causada pela potência da ilusão. Esse esquecimento do eu, esquecer-se de si mesmo. Aqui o verso diz que é desconcertante e assustador isso. Isso é causado pela potência da ilusão. É necessária uma força muito poderosa para fazer com que nos esqueçamos de nós mesmos. E é certamente algo assustador, mesmo do ponto de vista material. Imagine você de repente esquece de sua identidade, mesmo falando em termos materiais, é uma situação assustadora. Então a alma espiritual, que tem como sua identidade natural a posição de serva eterna, amorosa do Senhor, se esquece disso. Isso é algo, como diz aqui, desconcertante, assustador. Isso é causado pela potência da ilusão. Certamente Maya é muito poderosa para fazer isso. O próprio Krishna reconhece seu poder. Em Bhagavad Gita, Krishna diz claramente, Devi Yesha Gunamai
Mama Maya, minha Maya Durachaya, é muito poderosa. E devido a esse poder de Maya, que essa condição desconcertante e assustadora, que é o esquecimento de nossa posição como servos eternos do Senhor, servo eterno de Krishna, ocorre. Portanto, uma pessoa inteligente deve se dedicar inabalavelmente ao serviço devocional imaculado ao Senhor, sob a orientação de um mestre espiritual genuíno, a quem deve aceitar como sua divindade adorável e como sua própria vida e alma. Esse é o verso do Bhagavatam que Prabhupada cita aqui. Eu vou seguir a explicação do significado. Srila Prabhupada chama a atenção para o termo Dvitiya desse verso. É interessante esse termo, não é? Ele refere-se à matéria que está além do espírito. A matéria é a manifestação secundária do espírito, pois a matéria é produzida a partir do espírito. Assim como os elementos materiais descritos na criação são causados pelo Senhor Supremo, todos os elementos, né, que ouvimos anteriormente citados da criação são causados pelo Senhor Supremo. Da mesma forma, o corpo é produto da alma espiritual e não o contrário. Portanto, o corpo material é chamado de Dvitiya, ou, entre aspas aqui, o segundo. Aquele que está absorto neste segundo elemento, ou a segunda manifestação do Espírito. Então, quem está com sua mente absorta nesse segundo elemento, que é a matéria, tem medo da morte. Então, essa absorção na matéria, causada devido ao falso ego e a poderosa energia material Maya, nos leva a esse ponto de temer a morte. Quando alguém está plenamente convencido de que não é o corpo, aí aqui, Prabhupada, né? Se você está convencido de que não é o corpo, não há possibilidade de temer a morte, já que a alma espiritual não morre. Tá? Não morre. Tanto que a lamentação de Arjuna, não é? pela perda do corpo material, é contra-atacada imediatamente por Krishna. Não é? Que ele diz nesse verso: Gatasun agatasun cha nanusho shanti pandita, os panditas, aqueles que são sábios de verdade, Arjuna, não se lamentam nem pelos vivos nem pelos mortos. Então, essa posição da alma que está além da ilusão, ela não se lamenta. E Krishna estava conduzindo Arjuna nessa posição, assim como o Senhor Kapila está fazendo com sua mãe, levando-a para além dessa condição de temor à morte, de lamentação, por intermédio de sua Sankhya. Não é? Quando alguém está plenamente convencido de que não é o corpo, não há possibilidade de temer a morte, já que a alma espiritual não morre. Esse convencimento de que não somos o corpo está distante de ser algo teórico. Não é? Nós precisamos viver a nossa posição eterna. Como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu diz, Jivera Swarupa Raya Krishneira Nityadas. Então precisamos ocupar esse corpo inteiro no serviço a Krishna. Essa ocupação constante
despertará a alma da sua condição adormecida. Essa compreensão, viver o fato de que eu sou uma alma, está diretamente ligada ao fato da ocupação constante da alma, está acontecendo, que é o serviço devocional. Falar sobre Krishna, ouvir sobre Krishna, dançar para Krishna, viver para Krishna o tempo inteiro. A alma espiritual que se ocupa nas atividades espirituais do serviço devocional livra-se por completo da plataforma de nascimentos e mortes. Sua posição seguinte é plena de liberdade espiritual além do corpo material. Aqui, Prabhupada está explicando. O medo da morte é a ação de Kala, ou fator tempo, que representa a influência da Suprema Personalidade de Deus. Em outras palavras, o tempo é destrutivo. Tudo o que é criado está sujeito a destruição e dissolução, que é a ação do tempo. O tempo é uma representação do Senhor e nos faz lembrar também que devemos nos render ao Senhor. Então o Senhor Supremo está se comunicando com as almas condicionadas a partir do fator tempo, lembrando-as que é necessário que rendam-se ao Senhor Supremo. Como Krishna diz, Mameva Jiprapadyante, aqueles que se rendem a mim, Mayamitan Tarantite, podem atravessar essa ilusão, a energia material que é tão poderosa, tá? Que estabelece esse conceito material de existência, o falso ego na entidade viva. Mas aqueles que se rendem a Krishna podem superar. Mameva Jiprapadyante Mayamitan Tarantite. Mesmo uma energia poderosa como a alma será sobrepujada pelo serviço devocional, pela rendição ao Senhor. Imagine, o Bhagavatam nos conduz a essa condição de uma vida sem temor, de uma vida feliz, continuamente feliz, e não só continuamente feliz, mas de forma crescente, felicidade crescente, porque a felicidade surge naturalmente por admirarmos as opulências de Krishna. Essas opulências de Krishna crescem a cada instante, por isso ele é chamado de Jovanam. Por isso nossa alegria de ver o Senhor, ela é renovada a cada instante. A cada instante descobrimos mais beleza em Krishna, mais força, mais riqueza, mais tudo em Krishna. Por isso, essa posição de felicidade crescente, permanente, é o que nos espera por nos associarmos apropriadamente com Srimad Bhagavatam. Aqui no final o Senhor fala Prabhupada diz, o Senhor fala com cada alma condicionada como o tempo. Esse elemento, Kala, que está sendo descrito aqui, é o Senhor. E ele se comunica com a alma condicionada por intermédio do tempo. Ele diz no Bhagavad Gita que se alguém se rende a ele, já não tem mais problema de nascimento e morte. Krishna dá muitas garantias
ali em Bhagavad Gita, não, ele diz, aquele que pode entender a natureza de meu aparecimento nessa existência material, livrar-se-á do nascimento e da morte. Não vai precisar mais nascer nessa existência material. Krishna dá muitas garantias. Devemos aproveitar. Não é? Como ele diz também nesse verso, né, sobre sua energia ilusória, Devi Yeshagunamai Mama Maya Durachaya. Essa minha Maya é muito poderosa, mas aqueles que se rendem a mim, Mami Vajayapapajante Mayami Tantarantitis, podem superá-la. Portanto, Prabhupada conclui aqui, devemos aceitar o fator tempo. A conclusão do significado de Prabhupada sobre esse verso, que devemos aceitar o fator tempo como a suprema personalidade de Deus presente ante nós. Essa é a conclusão. Isso será explicado com mais detalhes no próximo verso, que será lido na próxima aula. Mas é isso que eu queria falar a esse respeito. Nesta era especificamente, nosso serviço que nos fará, sem dúvida, destemidos, que nos conectará rapidamente com o Senhor Supremo, é o cantar de seus nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A associação com essa vibração sonora com o Senhor nos levará acima da influência da energia material. E devemos tirar todo o proveito desse movimento criado pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu, movimento de Sankirtan, para que finalmente possamos superar esse temor pela morte. Bom, eu acho que isso que eu queria dizer. Deixe-me ver aqui. Eu vou repetir o verso. A influência da Suprema Personalidade de Deus é sentida no fator tempo, que provoca o temor à morte devido ao falso ego da alma iludida que entra em contato com a matéria, com a natureza material. Prabhavam Purusham Prabhu Kalamiki Jatobhayam Ahankara Vimudhasya. Que Ahankara Vimudhasya quer dizer iludida pelo falso ego. Kartu Prakritim Ijushaha. Tendo entrado em contato com a matéria. Muito obrigado pela atenção. Deixe-me vir aqui. Haridarshana Prabhu, minhas reverências. Srila Prabhupada Ki Jai. Adilila, Haribo Adilila. Sundarangi Sérgio Azevedo. Muito obrigado pela companhia de vocês nesse dia santo de Ekadashi. Minhas reverências a todos. Tenham um excelente dia. Agradeço sempre a oportunidade ao Prabhupada Vyoma. Ele me ligou ontem. Haribo, reverências. Srila Prabhupada Ki Jai.
que eu saio daqui, Krishna.